2 Coríntios, capítulo 7, aí você vai até o versículo 1. A nossa equipe que não está trabalhando, pode sentar Laís, Larissa, a Irma, a Fran, pode sentar no fundo da igreja, não tem problema, puxa as cadeiras ali e senta. Se alguém chegar, a gente está vendo daqui, eu dou um sinal para você, ó, chegou alguém lá, mas a porta está encostada, né? Nesse momento acho que não chega mais ninguém. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Em outras traduções, elas vão usar a expressão: purifiquemos a nós mesmos de tudo o que contamina o corpo e o espírito. Bom, o nosso tema de hoje é um tema bem interessante, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre detox espiritual. Não é botox, tá, irmãs? Mulherada já ficou assim, botox. Não é botox. Quando eu falei para a pastora, ela disse, é botox? Eu falei, não é. Detox espiritual. E a palavra detox, você vai ver que ela vem do inglês e significa desintoxicação. É o processo ou o tratamento que busca livrar o organismo dos efeitos de uma substância tóxica, ok? E por que hoje nós vamos falar sobre isso? Porque na semana passada me aconteceu algo muito peculiar depois do culto, mas assim, algo que não me acontecia há muito tempo. Eu já vou contar para você o que é. Quantos querem viver uma vida longa e saudável? Eu quero. Eu profetizo que eu vou viver até os 150 anos. Vou ficar aqui na terra dando trabalho para vocês, dando trabalho para a Fran, porque ela vai viver também até 150 comigo. Então hoje nós vamos aprender de uma maneira bem prática, bem simples, é uma mensagem bem simples. Como acabar com as práticas que contaminam a nossa vida em várias áreas, inclusive espiritual, e que geram uma série de consequências ruins para nós. Mas fica tranquilo, irmãos, porque hoje não vai ter sessão do descarrego, não vai ter corredor de sal grosso, não é isso que a gente vai falar aqui. Hoje a gente vai tratar, na verdade, uma palavra de instrução para a sua vida, de direcionamento, de como você acabar com essas práticas que te intoxicam, que fazem mal para você, que talvez você nem imagina que práticas são essas, mas que tem cometido aí. Então eu quero trabalhar com você esse tema. Pois bem, deixa eu contar para você o que aconteceu na semana passada. Você viu que eu tive que substituir o Léo de última hora no louvor. Chegamos na igreja, o Léo estava muito mal da voz, extremamente rouco, não conseguia cantar, e eu inventei de falar para ele assim: olha, se você precisar eu posso te ajudar. Aí pronto, né? Era tudo que ele precisava ouvir. Não, então já sobe. Falei, não, mas calma, era brincadeira. Não, mas vem cá. Falei, tá bom. Enfim, encarei aí o desafio e vim tocar. Aí o culto aconteceu, ministrei aqui o louvor com vocês, o culto aconteceu, e no final do culto, depois do último amém, que eu fiz a bênção apostólica ali, desci para cumprimentar você. Quando eu desci, eu já desci com uma forte dor abdominal. Irmãos, uma dor assim horrível na barriga. E até eu estava no fundo conversando com o Darley e a Kátia ali, eu imaginei que fosse por conta do nervosismo de ter ministrado. Pensei, cara, eu fiquei muito nervoso, muito tenso. Mas depois eu descobri que não era nada disso. Até ele brincou assim, tem gastrite nervosa? Falei, olha, eu não sabia que tinha até esse momento, não é verdade? Mas até aí tudo bem, era uma dor difícil de suportar, mas beleza. Eu disse, logo passa, eu vou tomar uma água, vou sentar um pouquinho e logo essa dor vai embora. Só que a danada da dor não foi embora. Muito pelo contrário, ela aumentou. E irmã Naíra, eu já cheguei em casa pior do que quando eu estava aqui na igreja. Muito pior, muito pior. E aí eu chegar em casa, aquela dor ainda me acometendo, e para piorar, aquela dor, quando eu cheguei em casa, ela avançou para o segundo estágio, que é o estágio do piriri. Você sabe o que é um piriri? Quantos não sabem o que é um piriri? Não sabem? Levanta sua mão. Quantos não sabem? Pode levantar, não tenha vergonha. Agora você que sabe, por favor,
explica para eles o que é, porque eu não quero ter que explicar aqui de cima. Eu não quero ter que fazer isso aqui de cima. Então explica para eles o que é um piriri. Mas só para você entender, é quando você tem assim momentos de rei, se é que você me entende, tá? E aí ela avançou para esse estágio que é o tal do piriri. Irmãos, eu passei aquela noite toda em claro, eu não dormi mesmo. E aí no dia seguinte, era segunda-feira, aquela dor não ia embora, aquele piriri, tal do piriri não ia embora, e ele avançou agora para o terceiro estágio, que foi o vômito. Então, além daquela dor de barriga muito forte, vômito. E aí eu comecei a pensar, pronto, peguei dengue, né? Mas, até então, estava crendo que não era. E aí, quando eu comecei a vomitar, irmãos, aí piorou tudo. Aí eu disse, agora foi. Agora eu já comecei a me despedir da minha família, comecei a mandar mensagem para alguns amigos, comecei a preparar meu testamento aqui no bloco de notas do celular, Marconi. Já estava cantando o hino da harpa, já estava assim, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Eu estava assim, eu estava pela boa, irmãos. E aí, homem é dramático, né? Homem é muito dramático. Eu acho que não tem nada mais dramático do que um homem doente. As mulheres concordam, concorda? Homem doente é um troço difícil de entender, né? É dramático. Mas enfim, eu só comecei a melhorar de fato na terça-feira, quase 48 horas depois daquela primeira dor. Deus é tão bom que Ele ainda segurou aquilo até o momento do final do culto. Eu preguei normal, sem sentir nada. Aí o culto acabou, começou aquilo. Deus é bom. E hoje, graças a Deus, eu já estou melhor. Mas no meio daquilo tudo, no meio daquela confusão, aquele alvoroço interno, ainda havia uma pergunta a ser respondida. E a pergunta era a seguinte: o que causou tudo isso? Não foi gastrite nervosa, não foi dengue, porque eu comecei a melhorar 48 horas depois, né? E aí ficou aquela dúvida no ar: o que causou tudo isso? Naquele momento a pastora, né, jurava que era castigo porque eu desobedecia a ela, e Deus gosta mais dela do que de mim, daí Ele estava me punindo com isso. Não, brincadeira. Mas a gente chegou na conclusão que foi uma intoxicação alimentar. Guarda essa palavra, intoxicação alimentar. Pastor, foi o médico que te disse isso? Não, foi o Google mesmo. Eu pesquisei no Google lá e descobri que era isso. E tudo começou no domingo. Por quê? Porque domingo a gente foi almoçar fora. A gente foi almoçar num restaurante. E lá nesse restaurante, onde a gente foi almoçar, no buffet tinha uma das minhas comidas favoritas, prediletas, que não é comida, é um molho, maionese verde. É uma delícia, não é verdade? Quantos gostam de maionese verde? É muito bom. E é um dos molhos que eu mais gosto, assim, a pastora sabe. E aí, eu tinha visto aquele molho e peguei, comi aquilo lá 2 vezes ainda. Eu repeti. E faz sentido que tenha sido isso que me fez mal, porque da família toda eu fui o único que comeu e, adivinha, o único que passou mal. Pois é. A pastora passou pela maionese, não pegou, porque o que ela viu? Ela viu que ao redor daquela tigela da maionese, ela viu que tinha um negócio estranho assim, de uma consistência duvidosa. E ela até me perguntou: mas amor, você não viu aquilo na tigela da maionese? Eu falei: olha... Eu até vi, ela assim, pois é, alguém deve ter mexido a maionese e tu não deve ter percebido. Aí naquele momento um silêncio interno, né, dentro de mim. Eu disse: prazer, alguém. Aí eu peguei, quando eu passei pelo buffet, que eu vi aquela maionese, eu vi que tinha um negócio estranho. Mas eu peguei a colher que estava ali e pensei: vou dar uma misturadinha e o bicho maior come o menor. Então, dentro de mim, o questionamento foi assim, ó: que mal vai fazer? Mal nenhum, não é verdade? Mas, irmãos, fez mal. E que coisa boba, né? Que inconsequente que eu fui. Olha, uma atitude totalmente sem noção, e o resultado disso foi uma intoxicação alimentar aí, 2 dias mal, né? E passando bem mal em casa, quase me despedindo da família, mas enfim.
E por que eu te contei todo esse testemunho? Porque ele tem a ver com isso que nós vamos ministrar a partir de agora. Eu quis te contar alguns detalhes, porque eles vão ser cruciais para o que eu preparei para compartilhar com você. Nesse período de 2 dias que eu fiquei mal, e ao longo da semana, pós-recuperação ali, Deus ministrou no meu coração algumas coisas a respeito disso. Que é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Quero deixar alguns ensinamentos do Senhor, tá bom? E a primeira lição que Ele ministrou no meu coração é que, assim como o nosso corpo passa mal quando comemos comida ruim, existem práticas que são como alimento ruim para o nosso espírito e também fazem mal, causando intoxicação. Uma intoxicação espiritual, ela é causada por atitudes inconsequentes que tomamos ou atitudes de desconhecimento que temos diante dos perigos que estão na nossa frente. Se eu tivesse só ignorado aquela maionese verde do capiroto, eu teria passado mal? Não teria, certo? Mas o que eu fiz? Eu peguei aquela colher, dei uma mexidinha, tentei dar uma ajeitada, resolver do meu jeitinho e pensei, que mal pode fazer? Eu vi que não estava legal, eu vi que não estava bom, mas o meu desejo, a minha carne falou mais alto e eu disse, eu quero comer, eu vou comer. E numa atitude inconsequente eu comi e acabei intoxicado. E assim somos nós. Quantas vezes a gente sabe que o que está fazendo não é bom, a gente sabe que não vai fazer bem para a nossa vida, mas assim como eu fiz com aquela maionese, a gente pega a colher para dar uma mexidinha e uma disfarçada e mistura um pouquinho para parecer menos ruim o que nós vamos fazer. E aí a gente tenta se convencer do seguinte, não tem problema eu fazer isso. Que mal vai fazer para mim, não é verdade? Irmãos, tem coisas que não dá para a gente brincar, tem coisas que não dá para a gente assumir o risco de ter uma consequência. Foi impensada a minha atitude, eu fui inconsequente. Nós muitas vezes temos essas atitudes inconsequentes na nossa vida também. Por isso não seja imprudente como eu fui. Na verdade, não é só porque algo parece bom, tem aparência boa, que de fato é bom. Normalmente, as coisas ruins estão disfarçadas de coisas boas. Você só vai saber que era ruim quando você ingerir aquilo e aquilo te fizer um mal danado. É assim com pessoas que se chegam na nossa vida, pessoas tóxicas que vêm disfarçadas de amigos, e aí a gente permite que cheguem na nossa vida, dá liberdade para elas, mas no fim a gente descobre que pelas costas ficam falando mal da gente, ficam minando a nossa mente com pensamentos de egoísmo, com pensamentos, sabe, de falar mal dos outros, de fofoca. Pessoas tóxicas que causam isso na gente. Então tem coisas que vão se apresentar para você com aparência boa, cujo sabor talvez até seja bom, mas dentro daquilo a sua essência é podre. E você só vai descobrir a podridão daquilo que você aceitou na sua vida quando já te fizer feito, quando já tiver Você só vai entender que aquilo era ruim e foi podre para você quando as consequências daquilo que você aceitou na sua vida surgirem. Só que muitas vezes é tarde demais. E aí acontece o quê? Aí você fica pensando, como é que eu posso resolver agora essa situação? E geralmente o primeiro pensamento é, poxa, eu sabia que ia me fazer mal. Sabia que eu não devia ter feito isso, que eu não devia ter dado esse espaço, que eu não devia ter tomado essa atitude, mas tomei. E agora? Como é que eu posso resolver? Sendo que nós poderíamos evitar tudo isso usando do bom senso, não é verdade? Então tem coisas cuja aparência é boa, o sabor é bom, mas a sua essência, o seu interior é podre e certamente vai te fazer mal e vai te intoxicar. Quer ver algum exemplo bem prático para você nunca mais esquecer? Novela. Big Brother. Diz para mim, novela, Big Brother, essas coisas aí, é um alimento bom para o seu espírito, para a sua vida espiritual, sim ou não? Não. Então,
se não é, por que a gente continua assistindo? Não é verdade? Ah, mas é que tem uma história tão envolvente por trás. Aquela moça vai ficar com aquele rapaz e vai descobrir tal coisa da outra fulana. Irmãos, a aparência pode até ser boa, pode até te agradar, mas a essência daquilo é podre e certamente vai te intoxicar. Ainda que nesse momento talvez você não perceba o quão mal está te fazendo. Porque tem coisas que você só vê o resultado depois de um excesso, um acúmulo de situações. Dificilmente vai acontecer com você o que aconteceu comigo, que você ingeriu, horas depois você já passou mal. Na nossa vida carnal, nossa vida espiritual, o resultado da toxicidade que deixamos entrar nela vai aparecer depois de um tempo, quando o estrago já está muito pior, porque ela acontece de dentro para fora, não de fora para dentro. E aí lá dentro você não consegue ver, você só vai ver quando exterioriza o problema, quando alguma coisa foge do lugar na sua vida, e aí você diz, nossa, mas o que será que está acontecendo? Talvez é consequência das atitudes tóxicas que você se deixou ter lá atrás. Outro ponto, fofoca. É um alimento bom para a sua vida espiritual, sim ou não? Não é. Mas por que a gente continua fofocando? Porque é gostoso, né? Falar mal da vida dos outros. Fala sério. Crente não fofoca, crente faz comentário gospel do que está acontecendo. E aí crente faz assim, não é verdade? Ele diz assim, não, eu não ia falar nada, é só que... Não, assim, eu estou falando isso para você, mas Deus me livre de julgar alguém, né? Deus que julgue, eu não estou falando para julgar, estou falando só para comentar e deixar você a par do que está acontecendo. Irmãos, fofoca. Você sabe como acabar com um fofoqueiro? Tem uma pessoa fofoqueira perto de você que você quer dar fim nela, sabe como é que você faz? Para de ouvir. A única maneira de você acabar com um fofoqueiro não é dizendo para ele, ô seu fofoqueiro, é parando de ouvir, só há fofoca porque há quem escute. A partir do momento que você decide parar de dar ouvido para essas coisas, a pessoa vai dizer, tá bom, o Lucas não quer ouvir, eu vou tentar com a Fran. Poxa, a Fran não quer ouvir. Eu vou tentar com a dona Ede. A dona Ede não quer ouvir. Eu vou tentar com a Gabriele. Gabriele também não quer ouvir. Todo esse povo frequenta a cultura cristã e aprendeu que fofoca não é bom. Aí o que o fofoqueiro faz? Ele murcha. E a fofoca morre aonde? Morre nele. Então, se você quer acabar com o fofoqueiro que te cerca, para de ouvir. E ali ele acabou. Falamos de novela, falamos de fofoca, agora vamos falar do terceiro ponto. O terceiro exemplo que eu separei aqui, que é tóxico, te faz mal, mas que talvez você ainda não se deu conta. Bebida alcoólica, cervejinha, um vinho. Eu não tomo vinho, irmãos, eu não gosto de vinho. Talvez você toma, né? Não tem nada a ver com a sua vida, o que você faz no seu particular. Talvez você toma vinho, toma coisa, mas enfim. O que eu quero te dizer? Isso é um alimento bom para a sua vida espiritual? Não vejo como sendo nada de bom. Nem cerveja, nem vinho, nem uísque, nem nada. Não acrescenta nada na sua vida espiritual. Pelo contrário. Às vezes até te deixa meio tontinho lá, que você fala o que não queria. Não é verdade? Mas se não é bom, por que você continua tomando? É que tem um sabor tão gostoso, pastor. Aparência boa, mas a essência ruim, essência podre, vai te fazer mal. Claro que vai. Por quê, irmãos? Porque é nas pequenas coisas, pequenos detalhes, pequenas brechas que nós damos, que o inimigo usa para fazer grandes estragos. Ah, pastor, mas o que bebida alcoólica tem a ver com o meu problema, sei lá, no trabalho? Tem tudo a ver, porque não é que você beber, você vai ter só problema na área da bebida. Aquilo é uma porta de entrada na sua vida que vai dar espaço para que o inimigo age em outras áreas que estão talvez desprotegidas. Então assim, se você quer um conselho do seu pastor na noite de hoje, não beba, irmãos. Você não precisa. Você não precisa tomar cerveja, você não precisa tomar vinho, você não precisa. Ah, mas eu tomo porque eu gosto. Tá bom. Pede para Deus o que Ele pensa a respeito, e se você não se sente mais confortável com isso, depois dessa mensagem, comece a pedir para Ele tirar do seu coração essa vontade, esse desejo,
e substituir por outra coisa. Vai tomar suco, que é muito mais saudável. Vai tomar água, vai tomar o quê? Coca, né? Coca também faz mal. Mas entre coca e cerveja, toma coca. Que mais? Isso são só alguns exemplos, dentre tantos outros que eu poderia ter citado aqui, mas a lógica é a mesma e é simples. Eu dei 3 exemplos básicos, mas a lógica é a mesma e é simples para todas as outras áreas. É o quê? Se você sabe que aquilo não vai te fazer bem, ou que vai te fazer mal, ou eu não sei se vai fazer bem ou vai fazer mal, ali já está a sua resposta, a dúvida não é de Deus. Então, se você sabe disso, não faça. Não faça, você não precisa. Porque quando se trata da nossa vida espiritual, a gente não pode brincar. Se eu soubesse que aquela maionese que eu comi naquele buffet estava intoxicada, que ia me causar mal, eu teria comido? Você teria comido? Então por que com a nossa vida espiritual, a gente sabendo que as coisas não são boas, sabendo que as coisas fazem mal, a gente age de qualquer maneira? Irmãos, a sua vida espiritual é tão importante quanto a sua vida natural, porque tudo que acontece no espiritual reflete no natural. Então cuide da sua vida espiritual e você vai ver grandes melhoras no seu dia a dia, você vai ver grandes melhoras na sua casa, no seu trabalho, amém? Então não seja imprudente, não se permita a todas as coisas que você tem vontade, porque tem coisas que parecem boas, mas não são mais o alimento apropriado para você. Talvez fosse apropriado para outra fase da sua vida, quando você não tinha compromisso com Deus, quando você não tinha compromisso com nada, com Jesus, com nada. Mas chega uma fase que nós precisamos amadurecer e deixar de lado as velhas práticas, a velha natureza, não é verdade? Porque são práticas que estão intoxicando a nossa vida. Práticas que estão intoxicando a nossa vida espiritual e gerando um monte de confusão, gerando um monte de coisas ruins. E essa é a segunda lição que eu quero deixar para você. Muitos problemas dos que vivemos são causados por nós mesmos, como fruto daquilo que nos alimentamos, do que permitimos entrar na nossa vida. Nem tudo é culpa do diabo, irmãos. Não se engane. Nem tudo é o inimigo se levantando. Eu acho que para alguns, nem precisa cadeira no céu, né? Porque no inferno, porque o inimigo se levanta tanto que ele nunca vai sentar. Então, nem tudo é o inimigo, nem tudo é culpa do diabo. Tem coisas que são consequências das nossas escolhas erradas. Aí não adianta você simplesmente orar. Você precisa orar com atitude. Se você não se desintoxicar do que te faz mal, você não parar de consumir o que está te causando essa indigestão espiritual, você nunca vai melhorar. Você nunca vai melhorar. É como você querer emagrecer comendo McDonald's e tomando Coca-Cola. Faz sentido? Não faz sentido. Ou você querer ficar forte, musculoso, só pagando a academia e não indo lá treinar. É por isso que eu não faço academia, porque além de pagar a gente tem que ir lá, então por isso que eu não treino. Não é assim, Gabriel? Se pudesse só pagar e alguém fazer por mim. Mas essa é a segunda lição. E eu vou repetir a pergunta que eu fiz anteriormente. Se eu só tivesse ignorado aquela maionese verde do capiroto, eu teria passado mal? Não, não teria. Mas eu não controlei a minha vontade. Eu acabei comendo. Eu passei por cima do bom senso, ultrapassei a linha do perigo, mais ou menos quando eu discordo da pastora lá em casa, eu ultrapassei a linha do perigo em discordar com ela, e isso acabou tendo consequência, uma intoxicação alimentar que me deixou o quê? Fraco, debilitado e sem forças. E assim acontece na nossa vida espiritual também. Às vezes, irmãos, a gente se sente fraco, abatido, cansado, sem força, sem ânimo para lutar. Meu Deus, eu passei 2, 3 dias ainda, o 3º, 4º dia eu ainda estava mal, para baixo. Um pouco era manha, mas não deixa ela saber. Ainda estava para baixo, sabe? Pedindo assim, por favor, traz um Gatorade para mim. Queria tanto um carinho, tanto um cafuné.
Mas eu estava fraco, debilitado naquele momento. Por quê? Porque uma intoxicação tirou as minhas energias. E na nossa vida espiritual acontece isso. Às vezes a gente se sente assim, abatido, fraco, sem força, sabe, desanimado. E a gente não entende o porquê. Mas o motivo provavelmente seja porque nós estamos intoxicados espiritualmente de um monte de porcaria que só faz mal e nem percebeu. Por isso que eu falei que a gente não pode dar esses pequenos acessos, pequenas brechas, porque por mais que a gente ache que não tem nada a ver, tudo que permitimos entrar na nossa vida, ou vai entrar para o bem, ou vai entrar para o mal. Ou vai nos fazer bem, ou vai nos fazer mal. Então muitas coisas que vivemos são frutos do que permitimos entrar na nossa vida. E acabamos nos intoxicando espiritualmente. Tudo que alimentamos o nosso espírito gera reflexos na nossa vida natural. Tudo que fazemos tem consequências e as nossas escolhas têm o seu resultado. E é por isso que eu falei para você que se você não cortar pela raiz o que está te intoxicando, você não vai melhorar. Você não vai melhorar. E para resolver isso, está lá no texto de 2 Coríntios, que nós lemos, 2 Coríntios 7. Precisamos purificar a nós mesmos de tudo que contamina o nosso corpo e o nosso espírito. Irmãos, purificar significa, primeiro, não se alimentar mais do que te contaminava. Se eu sei que agora eu sei que algo está me fazendo mal, está me contaminando, eu vou continuar me alimentando daquilo? Não vou. A não ser que eu seja um inconsequente. Mas eu não vou. Por quê? Porque eu quero melhorar. Então esse detox espiritual, Lucas, ele começa cortando e eliminando o que está te causando isso, o que está te fazendo mal. Se você for no médico e você chega lá doente, reclamando das suas dores, dizendo o que você tem, o diagnóstico do médico para você vai ser o quê? Canja de galinha e paracetamol. Tô brincando. Ele vai dizer, talvez seja. Mas a primeira coisa que ele vai fazer para você, a primeira coisa que o médico vai fazer por você, é te dizer assim, ó, primeiro de tudo, corta o que está te fazendo mal. Não é assim? Eu tô com diabetes, vamos supor. Tô com diabetes. O que ele vai mandar eu cortar? Açúcar. Parar de tomar refrigerante, parar de comer açúcar, parar de chupar bala, chupar pirulita, essas coisas que contêm açúcar. Então ele vai tirar o mal pela raiz, porque senão ele sabe que eu não vou melhorar. Não é verdade? E nessa noite, o médico dos médicos, ele está te dando uma nova receita para você levar para casa. Você está saindo daqui com um novo prontuário, uma nova receita para você aplicar na sua semana, na sua vida daqui em diante. Nessa receita dele está escrito assim, ó, cortar, 2 pontos, novela, fofoca, cerveja, pessoas tóxicas, egoísmo. Incluir, 2 pontos, jejum, oração, leitura da Bíblia, louvores, culto, generosidade. E embaixo está escrito assim, ó, assinado, 2 pontinhos, Deus. Essa é a receita que você está levando para casa nessa semana. Se você quer melhorar a sua vida espiritual, se você quer sair, passar por um detox espiritual, não tem outro jeito senão cortando o que está te causando isso aí, o que está te fazendo mal. Amém? Porque qual é o desejo do Pai para mim e para você? Está no final do versículo que lemos. Diz assim, e temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Vivamos uma vida pela metade dedicada a Ele? Vivamos uma vida 1/3 dedicada a Ele? Vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Completamente, por completo, por inteiro. Deus não te quer pela metade. Deus não te quer só em 1, 2, 3 áreas e que você guarde aquela outra no seu bolso e diga assim, aqui ninguém mexe. Nessa área aqui não, Jesus. Essa deixa aqui. Deus te quer por completo. Deus te quer por inteiro. E se preciso for, olha só, e temendo a Deus. Ou seja, com temor do Senhor. Você tem que olhar para você e dizer assim, meu Deus, eu não posso
mais continuar me intoxicando dessas porcarias que eu estava consumindo, porque eu vou ter retorno no médico. E quando eu chegar lá no médico dos médicos, ele vai dizer assim: e aí, deixa eu ver o meu paciente. Ele vai te analisar, vai te fazer perguntas e vai dizer assim: o que você fez com a instrução que eu te dei, com a receita que eu mandei para casa? Você fez direitinho o que eu te orientei a fazer? Ou você só ignorou a minha palavra? Se só tivermos ignorado, infelizmente, não teremos melhorado. E a intenção de Deus é que nós avancemos, crescemos e amadurecemos a cada dia um pouquinho mais. Amém?